Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Estamos mais uma vez em torno da Santa Palavra de Deus e eu gostaria de primeiro fazer um pequeno esclarecimento. Eu tenho percebido que nos comentários muitas pessoas dizem que gostam da minha homilia. Vamos fazer um pouco de atenção. O que aqui eu faço não é uma homilia. Homilia é um gênero litúrgico dentro de uma celebração, especialmente durante a celebração eucarística. E a homilia parte não somente do trecho do Santo Evangelho, mas também das outras leituras, pode ser do Salmo, da primeira leitura, no caso do domingo há duas leituras. A homilia também pode partir do mistério que está sendo celebrado, da vida dos santos, do texto da oração coleta da Santa Missa, por exemplo. E a homilia junta a Santa Palavra de Deus com o mistério litúrgico que está sendo celebrado e também com fatos da realidade. E aí se elabora um diálogo para fazer com que a Palavra de Deus ilumine a vida à luz do mistério que está sendo celebrado. O que eu faço aqui não é uma homilia, é uma meditação, é um comentário e somente ao trecho do Evangelho do dia. Vamos então ao texto de hoje, que é de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje continua com Jesus relendo preceitos da lei mosaica do Antigo Testamento. E Jesus dá uma interpretação toda nova, toda sua, fundamentada no espírito das bem-aventuranças. O texto que hoje Jesus relê é chamado de Lei do Talião, ou olho por olho e dente por dente. Isso provém de Êxodo, capítulo 21, versículo 24. Êxodo 21, 24. O que está dito ali? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Só, meus irmãos, minhas irmãs, preste atenção uma coisa. No processo de elaboração da ética de Israel, a lei do talião já foi um avanço, por incrível que pareça. Antes dessa lei do talião, reinava a barbárie absoluta. Era a lei do mais forte. Contudo, a lei do talião está muito longe da proposta ética do Evangelho, da proposta da ética de nosso Senhor Jesus Cristo.
Como já disse, ela é chamada Lei do Talião. O nome provém do latim talis, isto é, idêntico, tal. E ela propõe a absoluta reciprocidade ou a equivalência ou a simetria entre o crime e a pena, ou o castigo é idêntico ao dano que foi causado. Essa lei, como muitos sabem, foi elaborada no chamado Código de Hammurabi, um rei da Suméria, na Mesopotâmia, que viveu no século XVIII a.C. Também foi encontrada em códigos legislativos da Assíria e de outras regiões do Oriente. E Jesus? Jesus se contrapõe a essa lei. Na verdade, a morte de Jesus na cruz e o perdão são as coisas mais assimétricas do cristianismo. Simetria é assim, tal qual. Assimetria é isso. Paulo diz que Jesus morreu na cruz pelos ímpios e pecadores. E ele não exige nada em troca, é pura assimetria. Deus amou tanto o mundo, como diz São João, que nos deu o seu Filho unigênito, de modo que todo aquele que nele crê tenha vida. A lei do talião, portanto, tem como fundamento o rancor, o desejo de vingança. Há um ciclo vicioso de violência. E o cristão, amante de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho, tem que romper este ciclo de violência pelo perdão, pela tolerância e pela paz. Jesus dá 3 exemplos: o tapa na cara, tomar a túnica, ser forçado a caminhar 1 quilômetro. O perdão desarma o malvado. O perdão desengatilha o ciclo da intolerância e da violência. Criam-se então os fundamentos de uma nova cultura, cultura da vida, a cultura do perdão, uma nova relação humana, agora baseada na entreajuda, na solidariedade, na colaboração, no amor recíproco. A lei do talião é substituída pela lei da misericórdia, exatamente porque é assim que Deus age conosco. Se nós pudéssemos fazer alguma atualização desse texto para a nossa cultura hoje, eu diria assim: assumir o princípio da misericórdia não significa a renúncia ao sistema de justiça do Estado democrático, de modo nenhum. Os criminosos devem ser punidos segundo as leis que regem o país. Nós queremos criminosos refeitos, restabelecidos, punidos e ressocializados. O cristão, contudo, nunca deve aceitar a pena de morte. É contrário. Esse princípio da pena de morte é contrário à vida, e a vida pertence unicamente a Deus. Quer ver uma coisa profundamente anti-evangélica, anti-humana, anti-ética, anti-vida, anti-tudo? E às vezes é dito de boca cheia por gente que se diz cristã, católica ou evangélica: bandido bom é bandido morto. Mentira! Bandido bom é bandido convertido,
Bandido bom é bandido perdoado por Jesus, refeito na sua integridade, ressocializado, podendo cooperar para o crescimento e progresso da sociedade, para que reine o amor no mundo. Nos últimos anos, no Brasil, acirraram-se muito os ânimos entre grupos políticos oponentes. Cresceu a intolerância, cresceu a falta de ética, cresceu a destruição de reputações, cresceu o ódio, cresceu a agressividade, mesmo entre pessoas da mesma família, pessoas que antes eram amigas. E nessa história não há ninguém certa. Ambos os grupos estão completamente equivocados. Somente o amor, fundamentado na verdade, pode libertar. O nosso Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da compaixão. Como diz o Salmo, que foi retomado também por São Paulo na carta aos Romanos, não há nenhum justo, não há um sequer. Todos fomos agraciados com esse amor plenamente gratuito, misericordioso, compassivo, que provém do coração de Deus. Aprendamos, portanto, a arte da reciprocidade. Mas reciprocidade, equivalência e simetria somente do amor, somente da misericórdia, nunca da vingança e do ódio. Não continuemos o ciclo da violência, da intolerância, da barbárie e do horror. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. A palavra aquece o coração, a Eucaristia nos lança para a missão. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E, por favor, divulgue o canal, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, mande, por exemplo, no WhatsApp para as suas redes de relacionamentos. Faça a palavra de Deus se expandir cada vez mais. Esse ciclo, sim, deve ser compartilhado, deve ser continuado. Um abraço, até amanhã, se Deus nos permitir.